Fala galera, bom, André Limas aqui para poder falar um pouquinho sobre a rodada deste domingo da NFL. O vídeo está sendo gravado nessa segunda-feira, porque nós tivemos um imprevisto neste domingo, não deu para eu gravar no domingo e aí tô gravando hoje, segunda-feira de noite. Bom, mas dito isso tudo, vamos ao que interessa. Primeiro jogo a ser comentado, Houston Texans 23-14 Tennessee Titans. Um jogo que a gente teve CJ Stroud começando a partida. Jogou o primeiro drive só, conseguiu fazer alguns passes, no total foram 6 passes concluídos e no final entrou o Dave Mills, sim, aquele Dave Mills que foi quarterback titular desse time até o CJ Stroud ser escolhido como primeira escolha dessa equipe no penúltimo draft, e aí com isso a gente viu o Dave Mills jogando bem até dentro dos padrões de Dave Mills, né, dentro do que ele já apresentou na NFL, e fazendo com que esse ataque andasse. A gente também tem que falar um pouquinho sobre o antigo running back número 1 dessa equipe, antes do John Mixon também ser contratado nesta temporada, o Damon Pierce, que fez uma boa partida também, fez a equipe progredir no campo, conseguiu encontrar gaps, a linha ofensiva conseguiu produzir bem contra um Tennessee Titans muito fraco, o Tennessee Titans que por isso é a escolha número 1 do próximo draft, por isso vai ter aí a escolha principal do próximo draft e acabar tendo que escolher um quarterback porque não tem condições. Mason Rudolph entra em campo muito mal, Will Levis também entra em campo muito mal, os dois quarterbacks não conseguem produzir absolutamente nada e a gente vê uma equipe de Tennessee sendo dominada tanto ofensivamente quanto defensivamente contra essa equipe de Houston que vai para os playoffs com a moral elevada, com uma moral bastante grande. Claro, é um time que provavelmente vai cair no wildcard, mas ainda assim existe a possibilidade de uma vitória a partir do momento que consegue bater no rival de divisão no jogo que foi assim, um jogo bem ruim. Mas bom, antes da gente passar para a próxima partida, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo e seguir o On The Clock em todas as redes sociais e também virar membro, tá? Como eu disse, o draft está chegando, para as equipes que já foram eliminadas, é bom vocês ficarem de olho porque tem conteúdo exclusivo para vocês sobre o college football. E é isso. Bom, dito isso tudo, nós vamos para o próximo jogo. Tampa Bay Buccaneers 27-19 New Orleans Saints. Um jogo onde o nosso querido Baker Mayfield botou a bola no braço e saiu correndo pelo campo e também distribuiu o passe para os seus recebedores, né? Um deles é o Mike Evans que a gente não pode deixar de falar, passou das 1000 jardas, mais uma temporada conseguindo isso, igual ao recorde de Jerry Rice e vai para a próxima temporada já podendo bater esse recorde. Bom, como eu posso falar, né? É um time bom contra um time todo remendado. Esse time do New Orleans Saints, além de não ter head coach, é um time com muitos problemas, é um time com inúmeros buracos, é um time com inúmeros jogadores lesionados também. Já não basta ser um time não muito forte, mas é um time também com inúmeras lesões. E aí a gente viu um ataque comandado por Spencer Rattler que foi engolido por essa defesa de Tampa. E novamente, parece que é repetitivo, né, eu ficar falando isso, mas cara, quando o Spencer Rattler ele consegue fazer algo, o ataque anda. Quando ele consegue absolutamente fazer nada, brincando, né, com as palavras, mas ele não apresenta nada, ele simplesmente avacalha a situação, porque é isso que ele faz na maioria das vezes, o ataque desanda e aí o time adversário vai lá e pontua. Na NFL não tem margem para erro, principalmente quando você é um quarterback rookie e um quarterback oscilante como o Spencer Rattler. E foi isso que aconteceu. A equipe de Tampa jogou muito bem. A equipe de Tampa vai para os playoffs também com um moral elevado, porque bate um adversário que, ok, não é um adversário forte, mas conseguiu apresentar um bom futebol americano. Isso que importa, tá? A equipe de Todd Bowles. E lembrando, o Lion Cohen, que algumas semanas atrás eu falei mal dele, eu critiquei ele, cara, conseguiu fazer novamente um plano de jogo interessante, conseguiu novamente gerir o seu ataque muito bem e fazer com que o seu quarterback se sentisse confortável. O Baker Mayfield foi muito confortável nessa partida, tanto com as chamadas, quanto com os seus recebedores, tanto também com a sua linha ofensiva, e vai para os playoffs agora com moral elevado. Dito isso, vamos para a próxima partida. Chicago Bears 24-22 Green Bay Packers. Sim, Carlos Santos consegue
vencer a partida para o Chicago Bears e acabar com uma sequência de derrotas. A freguesia, enfim, termina um jogo que eles estavam fora de casa, estavam no Lambeau Field, em Green Bay. Cairo Santos, com um chute de 51 jardas no frio, consegue dar a vitória para essa equipe de Chicago. Olho também em como Caleb Williams jogou bem. Fez uma ótima partida, parecia um veterano, parecia um cara que estava há 500 anos na liga e conhecia muito bem seus recebedores, tinha confiança na sua linha ofensiva. É esse Caleb Williams que a gente espera para a próxima temporada. E do outro lado a gente tem o Green Bay com Jordan Love saindo lesionado, com um problema no cotovelo, e o Christian Watson que está em day by day, né? Vai passar dia após dia em observação, com um problema também no joelho. Problema que se agravou, ele já tinha esse problema no joelho, jogou essa partida e se lesionou durante ela. Mas Green Bay, que teve Malik Williams como quarterback titular em boa parte do jogo, né? Depois que a saída do Jordan Love, foi um quarterback que só executou, né? A gente já viu o Malik Williams jogar nessa temporada e ele foi progredindo durante a temporada conforme ele foi titular em algumas semanas, mas mesmo assim ele não tem condições de ser quarterback starter na NFL e sofreu contra uma defesa de Chicago que jogou bem porque enfrentava um quarterback reserva, né? A gente não pode deixar de dizer isso. Mas ainda assim fez o seu papel, não tinha nada a ver com essa história, não tinha nenhum problema para eles em relação a isso e dominaram o ataque de Green Bay, conseguindo fazer com que essa sequência de derrotas terminasse e o time de Chicago saísse com 2 vitórias, com 2 pontos, perdão, com 2 pontos à frente e vencesse essa equipe de Green Bay. Bom, dito isso tudo, vamos para o próximo jogo. New England Patriots 23-16 Buffalo Bills. Buffalo que praticamente colocou todas as suas reservas em campo. A gente viu o Mitchell Trubisky jogar, provando mais uma vez que ele não tem condições também de estar na NFL, nem como backup, não tem como. Jogou muito mal, foi engolido por uma defesa de New England que estava jogando para quem não tem contrato, garantir contrato para a próxima temporada, quem estava ainda com a possibilidade de um contrato ser rescindido, de rasgarem contrato nessa off-season, também garantir esse contrato. A gente também viu um Joe Milton, quarterback reserva, jogar bem, tá? Fez uma partida interessante, fez uma partida relativamente boa para um quarterback que não é starter, de novo, cometo um erro aqui, perdão, que não é starter, um backup que faz a sua estreia na NFL na última semana, contra, óbvio, um Buffalo Bills cheio de reservas, mas o John Milton também não tem nada a ver com isso e consegue executar muito bem aquilo que foi pedido, consegue fazer as leituras corretamente e consegue colocar a bola nas mãos dos recebedores. Também saiu do pocket em alguns momentos e fazer com que esse ataque de New England andasse pelo campo. Uma boa partida dele. A gente também viu um Booty, wide receiver dessa equipe de New England, também fazendo uma boa partida, sendo o principal nome desse jogo e fazendo com que esse ataque chamasse atenção nessa partida. E detalhe que o New England, por conta dessa vitória, perde a escolha número 1 do draft. E a gente não pode deixar de falar, Jared Mayo demitido logo após a partida, não teve nem algumas horas depois, encerrou a partida, já tinha a carta de demissão, ele foi lá, se despediu da equipe no vestiário, e é isso. O New England Patriots agora atrás de um novo head coach e de uma nova comissão técnica também, provavelmente. Eu não acredito que essa comissão fique. Por enquanto não houve demissões, mas também não levo fé que isso aconteça a longo prazo. Provavelmente essa comissão toda vai ser mudada assim que acharem um novo head coach. Olho no Vabrel, né, que tá sem equipe e é um cara que já jogou em New England, tá? Bom, próxima partida aqui a ser falada, Carolina Panthers 44-38 Atlanta Falcons, um jogo onde a gente teve de um lado um Bryce Young passando para três passes para touchdown e 2 TDs corridos, e do outro lado a gente tem o Michael Penix fazendo uma partida oscilante, mas normal para um quarterback calouro que entra em uma situação muito complicada, tendo que fazer com que esse time de Atlanta brigasse ainda por playoffs. Precisava do resultado lá em Tampa, com o Tampa Bay perdendo para o New Orleans Saints, algo que não aconteceu. E mesmo assim, mesmo se Tampa perdesse aquela partida, esse resultado não ajudava a equipe de Atlanta. Atlanta seria eliminado de qualquer jeito.
Mas, porém, contudo, entretanto, a torcida de Atlanta tem que ficar confiante no seu quarterback para o futuro. Assim como a torcida de Carolina. Talvez Bryce Young seja realmente o quarterback starter desse time, seja o quarterback número 1 dessa equipe, seja o quarterback franchise desse time, com Dave Canales. Um cara que foi contratado exatamente para ser o head coach / coordenador ofensivo que trouxesse a vida de volta para Bryce Young e esse ataque de Carolina. Por que eu digo isso? Porque lá no início, né, quando ele foi contratado, ele tinha um histórico de fazer com que o Geno Smith jogasse bem em Seattle e também o Baker Mayfield jogasse bem em Tampa. Então a gente vê um Bryce Young, depois de virar backup do Andy Dalton, jogando bem, fazendo uma boa temporada, fazendo um bom final de temporada, aliás, boas partidas, jogando bem. E esse jogo foi uma outra partida onde ele fez isso, consegue colocar a sua equipe no trilho da vitória mesmo, né, nos caminhos, elevando o moral. A gente vê o Adam Thielen aparecendo novamente. O Chuba Hubbard não jogou nessa partida, é importante de falar. Miles Sanders foi o running back número 1 desse time, o running back que mais teve carregadas, e ele conseguiu ajudar a equipe a progredir no campo também e tirar um pouco do peso das costas do Bryce Young, mas isso também não foi um problema. O Bryce Young, na hora que precisou passar a bola, conseguiu encontrar seus recebedores. E do outro lado, novamente falando, a gente viu uma equipe do Atlanta que, mesmo com o Bijan Robinson fazendo uma partida muito boa, passando de 150 jardas terrestres, conseguindo encontrar os gaps, conseguindo passar por uma defesa de Carolina, com alguns jogadores chamando de atenção, inclusive contra o jogo terrestre, mas ainda assim o Bijan Robinson fez um bom trabalho. Ainda assim não foi o suficiente essa equipe de Atlanta com uma defesa que foi exposta pelo Bryce Young, e é isso, tá? Bom, a gente vai seguir agora para os jogos do segundo horário, e o primeiro jogo a ser falado é Denver Broncos 38, e é isso mesmo que vocês vão escutar. Kansas City Chiefs 0. Não se assuste, para quem não viu a rodada, para quem não viu os jogos, o Patrick Mahomes não jogou. Ele foi backup, saiu dessa partida, ele nem entrou em campo. Quem jogou a partida inteira foi o Carson Wentz, e o Carson Wentz tá fora de forma, não consegue ser quarterback na NFL também. É outro cara que provavelmente, acabando o contrato agora, não vai ter renovação. Não conseguiu fazer com que esse ataque andasse. Tudo bem, era um ataque com todos os jogadores reservas, não tinha sua linha ofensiva, não tinha running back, não tinha recebedores, não tinha ninguém, né? E mesmo assim, o time do Denver Broncos não quis saber. Problema do Kansas City Chiefs, o Andy Reid que escolheu isso. Eu não tenho nada a ver com isso, foi isso que Sean Payton disse antes do jogo, e foi isso que ele colocou na cabeça dos jogadores, e foi isso que Bo Nix provou em campo. Jogou muito, passou por cima da defesa de Kansas, acabou com o jogo, foi o quarterback dessa partida, literalmente foi o principal jogador, e coloca o Denver Broncos nos playoffs, que só precisava da sua vitória, só precisava vencer, só precisava garantir uma vitória simples, e eles não tiveram uma vitória simples. Foi uma vitória passando o carro e vindo para os playoffs com moral, tá? Olho nesse time de Denver, que vai vir com muita moral para os playoffs, vai vir com, assim, cara, eles acreditam e sabem que podem ir longe. Claro, não ao Super Bowl, mas o Bo Nix e seu ataque, a gente vai poder ver coisas interessantes. Essa defesa também comandada por Vance Joseph, que vai ter algumas entrevistas aí no cargo de head coach, como por exemplo o New York Jets. Fez um ótimo trabalho nessa partida e vem fazendo um ótimo trabalho na temporada. Também não posso deixar de falar do dupla de running backs, o McLaughlin e o Aldrick Stime, que fizeram, somando 24 carregadas, se não me engano, correram muito bem e tiraram também um pouquinho do peso do Bo Nix, mostrando que o jogo terrestre pode ser um fator que vai ajudar a equipe de Denver a seguir viva tanto no wildcard quanto nas próximas etapas, caso passe, tá? Bom, dito isso tudo, vamos para o próximo jogo. Miami Dolphins 20-32 New York Jets. Um jogo que talvez pode ter sido o último do Aaron Rodgers na NFL. Ele disse que ainda vai decidir isso e vai anunciar nas próximas semanas se ele vai ou não continuar na NFL.
mas ele disse que vai pensar em relação a isso, mas assim, a tendência é que talvez ele pare, né? A idade chega, já não tem mais seus 30 anos, é um quarterback que já passou da casa dos 40, mas ainda assim jogou muito bem, fez uma ótima partida, conseguiu colocar a bola na mão dos seus recebedores. Teve um início ruim, teve muitos drops, muitos passes ruins, muitos passes fortes, que dava pra ver que os wide receivers e tight ends e até mesmo os running backs dessa equipe do New York Jets não estavam confortáveis, mas ainda assim, depois de um tempo ele ajustou, conseguiu jogar bem, conseguiu entregar a bola na mão dos seus recebedores e fazer com que essa equipe de New York vencesse. Do outro lado a gente teve um Brett Hundley que jogou, um quarterback fraco, um quarterback que não tem condições também de ser um quarterback da NFL. Já falei isso de vários quarterbacks, esse é mais um, tá? Que é um backup que não tem condições. Ele já tinha provado isso durante a temporada regular. Isso incomoda, isso é um problema. No tanto que Tyreek Hill já pediu para sair. Óbvio, é o outro lado da bola, mas o Jalen Ramsey também aparentemente está pedindo para sair. A equipe de Miami corrói nas mãos de Mike McDaniels. É um head coach que tinha o seu time em mãos e agora parece que perdeu a mão. É uma equipe com muitos jogadores bons, é uma equipe que tem que vencer, é uma equipe que almeja estar nos playoffs, mas não consegue em mais uma temporada fracassada. Tudo bem, o Tua teve seus problemas durante a temporada, teve concussão, a gente entende, mas assim, tem que ter um quarterback backup ao nível para poder fazer com que esse time jogue minimamente decente. Porque por conta da falta de um quarterback backup, de um QB backup e de umas chamadas que deveriam ter sido muito melhores de Mike McDaniels, porque sabia que não tinha um QB para poder soltar a bola para os seus recebedores, então ele tinha que adaptar isso, tinha que ter jogadas voltadas para um jogo terrestre mais forte, para passes curtos, para ganhos de jardas após a recepção dos seus principais recebedores, que são o Waddle e o Tyreek Hill. Cara, a gente não viu isso. No tanto que chegou um momento da temporada que o principal recebedor era o Jonnu Smith, porque o plano de jogo estava falho, estava errado, estava tudo dando errado para esse ataque. E é isso que acontece quando você tem um head coach perdido, que tudo bem, é um head coach de primeira viagem, mas uma equipe de Miami que investiu tanto em jogadores bons, que investiu tanto em ter um elenco competitivo, mais uma temporada fora dos playoffs e para terminar de maneira melancólica perde para um fraco New York Jets, que perdeu para praticamente todo mundo durante a temporada, teve inúmeros problemas, mas no final consegue vencer e não tem nada a ver com isso. O Jeff Ulbrich, que é o coordenador defensivo, foi o head coach interino, provavelmente não vai continuar nessa equipe, mas ele termina a sua caminhada como head coach interino com uma vitória, tá? E o New York Jets, que cuidado para você não receber um e-mail ou uma ligação ou uma mensagem de texto via SMS, né? Que já tá quase obsoleto também, ou no WhatsApp, não sei, do New York Jets te chamando para ser head coach dessa equipe, porque ele tá entrevistando todo mundo, né? Todo mundo tá sendo chamado para ser head coach, claro, vai ter entrevista e general manager também, tá? Essa instituição New York Jets é bizarra. Bom, dito isso tudo, a gente vai falar sobre Seattle Seahawks 30, Los Angeles Rams 25, um jogo onde a equipe de Seattle Seahawks termina vencendo, contudo, porém, entretanto, seu coordenador ofensivo é demitido na segunda-feira, não permanece na equipe. E do outro lado a gente tem o Rams, que perde o jogo com Jimmy Garoppolo fazendo uma partida interessante, tá? Fez um jogo legal. Eu falei tanto aqui de quarterbacks e backups que não jogaram bem, a gente viu um Jimmy Garoppolo jogando bem, né? É engraçado a gente falar isso. É um quarterback que, pra mim, ele não é tão ruim assim quanto dizem, mas, óbvio, ele também não merece a condição de ser um quarterback elite, mas pra ser backup e entrar quando for necessário, caso, espero que não, o Matt Stafford, caso se lesione ou aconteça alguma coisa que não permita jogar, ou até mesmo essa equipe do Rams queira poupar como fez nessa última partida, ele pode ir lá, mas, cara, a gente viu um time do Rams sem várias peças, inclusive sem um Kyren Williams. A gente viu o Blake Corum jogar, Blake Corum que teve uma lesão, quebrou o braço e acho que vai passar por cirurgia, se eu não me engano. Perdão se eu cometer essa gafe de errar, mas é isso.
E do outro lado, a gente teve um Seattle Seahawks que não tem nada a ver com isso. Jalen Smith jogando bem, mais uma partida. Charbonnet jogando muito bem também, fazendo que esse jogo terrestre funcione. Uma defesa do Seattle Seahawks chamando a atenção de uma maneira que oscila também na partida. Não esperava isso, esperava uma partida melhor. E é isso, tá? Do outro lado a gente tem o Rams que, como eu falei, o Jimmy Garoppolo fez uma partida interessante, mas com tudo, entretanto e porém, perdeu. E é isso. Bom, e aí no último jogo, no Sunday Night Football, a gente viu o Minnesota Vikings perder de 31-9 para a equipe do Detroit Lions. Um jogo cujo começou interessante, começou um jogo equilibrado, um jogo onde os dois times tiveram erros e tiveram alguns acertos. As duas equipes começaram de maneira muito agressiva, arriscando quartas descidas, chegando em momentos que eram quarta para gol e arriscando mesmo assim. O Vikings sofreu com essas questões, inclusive, em arriscar a quarta descida e não conseguir, principalmente quarta para o gol, e não conseguir executar corretamente a defesa de Detroit fazendo um bom trabalho. Aaron Glenn, um dos melhores coordenadores defensivos desta temporada. E aí no final a gente vê um Sam Darnold com problemas contra blitz, um Sam Darnold perdido na partida, em alguns momentos encontrando o Jordan Edson, encontrando o TJ Hockenson, que é seu tight end, e encontrando também o nosso querido Justin Jefferson, mas isso não é o suficiente para vencer. Isso não foi o suficiente para bater essa defesa de Detroit, que é uma defesa muito bem chamada, mesmo com todas as lesões, todos os problemas, com tudo que esse time está sofrendo, ainda assim é uma equipe que consegue vencer, né? É uma equipe que consegue botar a sua defesa em campo e fazer com que esta defesa traga vitórias. Esta defesa pare ataques adversários, mesmo que sejam ataques bons, como esse ataque de Minnesota de Kevin O'Connell. E aí do outro lado a gente vê um ataque da equipe de Detroit, comandado por Jared Goff, mas com Jahmyr Gibbs jogando muito bem. O início dele foi meio travado, o início meio lento, uma defesa de Minnesota parando o jogo terrestre, conseguindo fazer com que o ataque de Detroit sofresse um pouco para progredir no campo, mas depois que o jogo terrestre encaixou, que a linha ofensiva conseguiu os bloqueios, que a linha ofensiva conseguiu abrir gaps para o Jahmyr Gibbs, lembrando que o David Montgomery ainda está lesionado, ele não está conseguindo jogar ainda, então o Jahmyr Gibbs está sendo o principal running back desse time, ainda assim consegue fazer com que esse ataque ande. Não podemos deixar de falar sobre o Amon-Ra St. Brown fazendo uma boa partida, o Jameson Williams aparecendo quando é necessário, e o Sam Laporta, que é o tight end, também sendo um dos principais alvos dessa equipe. Então assim, foi uma vitória tranquila, uma vitória ótima, e é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E óbvio, não se esqueçam também de seguir o On The Clock em todas as redes sociais e virar membro também, porque tem muita coisa interessante para quem é membro. E é isso, galera. Até uma próxima. Tchau, tchau.